Nós fizemos um estudo sobre a reunião de domingo, 29/8/2021, onde que o irmão trouxe lá que o Papai Yauxa nos tem ensinado a sermos mais santos, porque estamos sendo purificados pelo fogo. Não queimados pelo fogo, mas purificados, porque aquele que é ouro, prata ou pedras preciosas são purificados quando passam pelo fogo. Diferente dos que são feno, palha ou madeira, eles são queimados, porque nossas pequenas tribulações em relação, em comparação aos nossos irmãos de Esmirna, possa surtir um efeito desejado para Yauxa, que possamos ser purificados, fortalecidos e humildes, porque tudo é por Yauxa e para Yauxa. Em Apocalipse 1, mostra ali a imagem, a aparência do anjo que traz a mensagem para Elhana, né, enviado de Yau. Lá fala no 1:10, no dia do mestre, no primeiro dia da semana, domingo. Aí o irmão trouxe um entendimento, lembrando que temos 2 dias especiais, que são o sábado e o domingo. Sábado porque é descanso sabático e domingo porque nosso Papai Yauxa foi ressuscitado. E ele foi ressuscitado quer dizer que o corpo foi revestido de imortalidade, como se fazia, revestir o cedro, né, o cedro madeira, com ouro e se tornava indestrutível em relação ao tempo, porque o ouro não sofre a ação do tempo. São Paulo já dizia isso. Aquilo que é imortal se revestirá de imortalidade. É o link daqueles que ressuscitam em Yauxa, como o próprio corpo de Yauxa, que veio em carne e foi revestido de imortalidade. Em Apocalipse 9:13, fala a sexta trombeta, né? O sexto anjo, Mical, tocou. Aí ela fala: ouvi então uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro. Quem é? Quem é essa voz? De quem é essa voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro? É Gabriel, o querubim de ouro. Ele foi colocado diante de Al. Ele foi sobreexaltado e ele agora tem aparência de ouro. Enquanto Satanás é referido como bronze. O altar que ficava fora do tabernáculo era de bronze. Lembrando que não tinha altar de sacrifício dentro do templo, ficava fora. E fora do lugar santo, santíssimo, não tinha utensílios de ouro. O ato exterior não tinha utensílios de ouro, mas o ato exterior também faz parte do templo. Já no ato interior, somente utensílios de ouro. Aqui mostra que Gabriel, querubim, por causa da obediência e submissão, ele foi sobreexaltado, saindo de uma condição de bronze para uma condição de ouro, servindo diante de Al, colocado diante de Al, no versículo 14, né, e continua. E dizia ao sexto anjo, dizia quem? A Mical, que estava com a trombeta, fazendo link com Apocalipse 1, que fala, aquele que falava com voz como de trombeta, com o sexto anjo, liga com a sexta era, Filadélfia, assim as escrituras conversam. Aí, falando também, né, fazendo também referência à sexta-feira. E o que foi feito na sexta-feira por Ial de mais importante? Foi feito o homem. Ial criou o homem na sexta-feira, remetendo também a Filadélfia, sexta era. E o sexto descendente de Adão, que é Enoque. E Enoque significa homem consagrado a Ial. A palavra Eno significa homem. Na era de Esmirna, que é a segunda era, o segundo descendente de Adão é Enos, que significa homem mortal. E são os únicos dos descendentes de Adão que têm o significado de homem no nome, Enos e Enoque, porque Yauxa é homem. E dali é que saem os filhos do homem, os filhos de Yauxa. Ou seja, os que são por adoção vindos de Adão, Esmirna, e os filhos originais vindo lá de cima, Filadélfia. Lembrando, na sexta-feira foi feito o homem, sexto anjo, sexta-feira colhe-se porção dobrada. Enoque foi arrebatado. Enos foi o primeiro a invocar. Na era de Esmirna, os irmãos invocavam enquanto eram mortos, e nós ficávamos enchendo-os do espírito para que eles pudessem suportar. O sexto anjo soprou o sopro da vida em Adão e ele foi feito alma vivente. Em 1 Coríntios 15:44 diz assim: semeado o corpo carnal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo carnal, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão,
Mical tornou-se espírito que dá a vida. Mical é companheiro de Yalcha desde a antiguidade. Quando foi criado o homem, Mical estava ali ajudando Yalcha e ele que soprou o sopro da vida. E os filhos de Yalcha, aqueles 5 diretos de Yalcha, ele é o último que vem na terra. Aqueles 5 que já vieram na terra são, primeiro, Moisés, né, que morreu com 120 anos, que foi o sinal que ele era o primeiro dos filhos de Yalcha a vir na terra. Depois, Elias, né, que anda sempre com Moisés, eles andavam juntos. Depois, Ezequiel e Daniel, que descem juntos na mesma era e andavam juntos. Aí vem Mical, que tem um ministério parecido de Yalcha. Ele vem sozinho, mas com o espírito de Yal. E como Yalcha, também veio sozinho. Em Isaías 63, ali mostra a hora que Yalcha, né? A hora que ele estava pisando o lagar da ira de Yal. Quando pisou, ficou salpicado de uva, né? Remetendo ao sangue, o suor se transformou em sangue. Ele pisando nele, porque a ira de Yal recaiu sobre ele. E ele é aquele que executa a justiça de Yal. E Yalcha veio sozinho inaugurar a igreja. E Mical veio sozinho no final dos tempos para consolidar ela. Em Isaías 63:1 diz assim, né? Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes fulgurantes, que vem majestoso no seu traje, marchando na plenitude do seu vigor? Sou eu que promovo a justiça, que sou poderoso para salvar, mostrando, né, Yalcha. E por que essa cor vermelha no teu traje? Por que as tuas vestes se parecem com as de alguém que tenha pisado a uva no lagar? Sozinho pisei a dorna. Do meu povo, ninguém estava comigo, né? Do meu povo, dos seres celestiais, ninguém estava comigo. Pisei as uvas na minha ira, na ira de Al. Na minha cólera, as esmaguei. Seu sangue salpicou as minhas vestes, suor de sangue, né? Com isso, sujei toda a minha roupa. Com efeito, decidi-me por um dia de vingança. Chegou o ano da minha retribuição, o ano aceitável. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio em meu socorro, meu braço, né, Mical, veio em meu socorro e minha cólera me sustentou. Faz link com Lucas 22, veio um anjo me consolar, porque ele é o companheiro de Yalcha. Mical consola Yalcha, e no final dos tempos, Yalcha consola Mical. Isso é a revelação que muitos reis e governantes quiseram ver e ouvir. Muitos reis, profetas e patriarcas quiseram ouvir. Em Isaías 61 diz assim: O Espírito do Mestre Iau está sobre mim, porque Iau me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres e curar os quebrantados de coração, e proclamar a liberdade aos cativos e a libertação aos que estão presos, e a proclamar um ano aceitável a Iau. Quando Yalcha leu isso, disse: Hoje se cumpriu esta passagem das Escrituras que acabastes de ouvir. O ministério de Mical é semelhante ao de Yalcha, porque Ial ungiu Yalcha e Yalcha ungiu Mical. Por isso que lá em Hebreus 7 mostra Ial dizendo para Yalcha: Tu és sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O pai transfere para o filho o cargo de sumo sacerdote após a morte. Na aliança humana era assim. Em Números 3:32 diz: O príncipe dos príncipes de Levi era Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que cuidavam do santuário. Ele era o sumo sacerdote. Números 20:25 diz, né? Toma Arão e Eleazar, seu filho, faze-o subir a montanha de Or, então despirás a Arão das suas vestes e as porá em Eleazar, seu filho, e Arão se reunirá aos seus, ele morrerá, né? E ali mostrando, transferindo o sumo sacerdócio para Eleazar. Moisés, no 27 fala assim: Moisés fez o que Yahweh havia ordenado. Diante de toda a comunidade, subiram a montanha de Or. Moisés despiu a Arão das suas vestes e a vestiu em Eleazar, seu filho, e lá morreu Arão. Assim são as semelhanças das coisas celestiais, mostrando ali, transferindo o sumo sacerdócio de Yalcha para Mical, trocando as vestes.
porque Yalcha estava sendo sobreexaltado, deixando a condição de sumo sacerdote para a condição de rei. A condição de rei é superior. Então, ele transfere a condição de sumo sacerdote para o filho dele, primogênito, e infunde nele o espírito, os 7 espíritos de Yal. Lembrando que Yalcha, na condição de homem, passa pela morte e entrega para o filho a condição de sumo sacerdote. Mostrando lá em Números 3:32 que diz que o príncipe dos príncipes de Levi era Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que cuidavam do santuário, representação das coisas celestiais. Daniel 8:23, né? Lá tá falando do antimachia. Aí fala assim: e no dia desses reinos, e no fim desses reinos, quando chegar ao cúmulo dos seus pecados, levantar-se-á um rei de olhar arrogante. Levantar-se-á, aqui imitando Mical, né? Levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. Seu poder crescia em força, mas não por sua própria força. Por quê? Porque é força de Satanás. Linkando com Apocalipse 13, que fala: Satanás deu a ele a sua força. Aí continuando: tramará as coisas inauditas e prosperará em suas empresas, seus negócios, arruinando poderosos e o próprio povo dos santos. Aí no 25 fala assim: por sua habilidade, a perfídia. Perfídia significa deslealdade. Por sua habilidade, a perfídia, deslealdade terá êxito em suas mãos. Ele se exaltará em seu coração e, surpreendendo-os, destruirá muitos. Opor-se-á mesmo ao príncipe dos príncipes, né? Condição de sumo sacerdote, príncipe dos príncipes, Mical, porque Yalcha é rei. Linka com Números 3:32. Ele está se opondo a Mical. Aí continua: mas sem que mão humana interfira, será esmagado. Por quê? Sem que mão humana interfira, será esmagado. Porque será esmagado pela mão de Ial. Porque quando fala de príncipe dos príncipes, está referindo a Eleazar, que era o sumo sacerdote que recebeu de Arão, seu pai, o ofício. Yalcha tem 7 espíritos de Ial. Os 7 espíritos de Ial, e unge Mical com 7 espíritos de Ial também. Lembrando, quando as escrituras falam, derramou o óleo da unção na cabeça de Arão, é representação do espírito. Aí escorreu na barba, porque transbordou, ficou cheio e transbordou. Esse é o sentido básico, porque lá em Salmos 23 diz assim: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Em Daniel 8:9 diz: de um deles saiu um pequeno chifre, e que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor, Israel. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando aos pés. E chegou até se exaltar-se contra o príncipe do exército. Esse aqui, o príncipe do exército, é um dos diademas. É ser príncipe do exército, porque aí continua: abolindo o sacrifício perpétuo, arrasando o lugar do seu santuário. O santuário que ele cuida, que é em Mical, porque ele é o sumo sacerdote. Ele supervisiona o trabalho dos sacerdotes. Ele, Mical, né, é príncipe do exército, príncipe dos príncipes, porque também é sumo sacerdote. Porque Mical foi ungido com 7 espíritos de Ial lá em cima. Mas aqui na terra, ele é referido como aquele que tem pouca força, porque está no corpo de carne. Teve que deixar tudo lá em cima para vir aqui na terra, assim como Yalcha, o anjo poderoso, deixou seu poder e autoridade para vir na terra como homem. Mas tão logo que for arrebatado com 144.000, volta para sua condição de corpo celestial poderoso. Porque para ser sumo sacerdote tem que ter a plenitude do espírito de Ial, ser ungido e ser infundido o espírito, os 7 espíritos de Ial, que tanto Yalcha tem como Mical tem também. Yalcha é ungido e rei, e está sentado à destra de Ial. E o seu reinado é reinado eterno, e seu filho fiel é colocado para governar. Yalcha, ele sempre trazia o entendimento da palavra com autoridade, ele desvendava os enigmas, tem um ensino claro e verdadeiro. E a mesma coisa que acontece agora, por causa do Espírito que age em um e no outro, que age em Mical e que age em Yalcha. É a mesma coisa que acontece agora também, as perseguições e as oposições ao ensino.
Lembrando que os que são oposição de Filadélfia são sinagoga de Satanás, porque é outro espírito que governa. Quando abrimos as Escrituras, o Papai Yahshua fala conosco e revela os segredos mais íntimos para seus filhos. Isso não é para todos, são para os que são de Yahweh. Em 2 Timóteo 2,19 diz: Não obstante, o sólido fundamento colocado por Yahweh permanece, marcado pelo selo dessa palavra. Marcado pelo selo remete a Mical e os seus, né? Que é aquele que vem marcar o selo, com o selo. Aí continua, o mestre conhece os que lhe pertencem, conhece aqueles que são seus filhos. Está falando de quem aqui? De Mical. Aí continuando, né, diz assim, e ainda, ele diz, né, aparta-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome de Yahshua. Aquele que conhece os seus, que é em Mical, está dizendo, aparta-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome de Yahshua. Os 144.000 pertencem a Mical, porque Ial deu para ele. Mical pertence a Yahshua e Yahshua pertence a Ial. Essa é a hierarquia. Mas também devemos falar que os 144.000 são filhos de Yahshua, porque estes são os servos de Ial, aqueles que servem no templo, como os filhos de Arão. Lembrando da passagem de Lucas que diz: quando o pai de família tivesse levantado, colocado seus filhos para dentro e fechado a porta, aqueles que ficarem do lado de fora vão bater. Aí vão dizer, né? Comia, bebia na sua presença e a sua palavra estava nas praças. A irmã trouxe, né, um entendimento que não devemos nos exaltar, mostrando o que fazemos, porque aquele que está fazendo algo para Ial, faça escondido e não para aparecer, não seja igual aos fariseus. Aí lá em Números 16, né, lá fala mostrando ali a rebelião de Coré, Datã e Abirã contra Moisés. Ial tinha dado para eles ser levitas, mas eles ambicionaram querendo ser mais do que Ial tinha lhes dado, querendo ser sacerdotes. Ial os destruiu por causa disso. Quando fala que Ial os lançou ao Sheol vivos, porque a terra abriu e eles desceram vivos ao Sheol, faz link com Apocalipse 19:19 que diz: Vi então a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduzira os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde como enxofre, linkando com Coré lançado vivo no abismo. Aqui mostrando que aqueles que se rebeliaram, né, na rebelião de Coré, eram príncipes de Israel, queriam ser mais do que podiam ser, mostrando também a besta querendo ser mais do que ele foi determinado. Mostrando também que ele é da linhagem de Israel, como Coré é da linhagem de Israel. No 21 continua, né? E os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, fazendo um link com os príncipes de Sal. E aí continua, e as aves se fartaram com suas carnes, mostrando ele querendo usurpar, né? Lembrando de Apocalipse 3:7, né? Que fala, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Temos que estar maduros, vigilantes, cheios do Espírito para ver o inimigo, porque o inimigo vem de forma sutil. Temos que estar vigilantes. A mensagem é: não queira ser o que você não é. Tudo tem uma preparação e Ial é quem levanta. A irmã trouxe sobre Apocalipse 8 e 9, que lá fala dos anjos que estão ali separados por Ial para fazer o juízo no final dos tempos, né? Ali são os filhos de Yahshua com Yahshua e um adotivo, com direito à herança. Quem que é esse? Shaul Paulo. Ele é o quinto anjo. Aí o sexto anjo é Mical e o sétimo é Yahshua. O primeiro é Moisés, o segundo Elias, o terceiro Ezequiel, o quarto Daniel e o quinto Shaul Paulo, que é adotado, né? Aí o irmão trouxe que tem um especial que é adotado como filho, mas é de espécie diferente. Quem que é esse? É Gabriel, é o oitavo anjo. Ele é de ouro, altar de ouro. É ele que assiste diante de Ial. Ele não se cansa em exaltar e adorar aquele que está no trono. Ele diz, né? Santo, santo, santo é Ial Todo-Poderoso.
Iau Todo-Poderoso, Santo, 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 é Iau Todo-Poderoso, Iau Filho Todo-Poderoso. Meu irmão trouxe que faça o melhor na posição que foi chamado no exército, e assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Por isso eu dou grato a Yaucha, grato a Iau, grato a Yaucha, grato a Iau, grato a Yaucha e grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Canal Ensinos de Iau e Yaucha, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.